Capítulo 29. A satisfação do Sr. Collins diante do convite foi completa. A possibilidade de exibir a magnificência da sua benfeitora aos olhos maravilhados dos seus hóspedes e de os deixar entrever a delicadeza de sua excelência com ele próprio e sua mulher era o que mais desejava. Confesso, dizia ele, que não me surpreenderia se acaso no domingo Sua Excelência nos convidasse para tomar chá e passar a tarde em Rosings. Conhecendo sua afabilidade, acho natural que isso aconteça. Mas quem poderia prever uma prova de atenção como esta? Quem imaginaria que receberíamos um convite para jantar? Um convite, aliás, que abrange todo o grupo, tão imediatamente após a sua chegada. Sou eu o menos surpreso de todos, replicou Sir William. Na corte são habituais tais manifestações, reveladoras de uma educação primorosa. Pouco mais se falou durante o resto do dia e na manhã seguinte, senão na visita a Rosings. O Sr. Collins teve a precaução de os esclarecer sobre as maravilhas que o esperavam, de modo a que a visão dos salões, dos inúmeros criados e do opulento jantar não os surpreendesse completamente. Antes de as senhoras se retirarem, a fim de se prepararem, ele disse a Elizabeth: "Não se preocupe demasiado com seu traje, querida prima. Lady Catherine está longe de exigir de nós a elegância que ela e a filha ostentam. Aconselha-a, portanto, a escolher seu vestido mais elegante, pois a ocasião pouco mais requer. Lady Catherine não levará a mal a simplicidade da sua aparência. Ela gosta de se ver preservada a distinção das classes." Enquanto elas se vestiam, o Sr. Collins veio por 2 ou 3 vezes bater à porta dos diferentes quartos e recomendar que não se demorassem, pois ela não gostava que a fizessem esperar para jantar. Como o tempo estava bom, o passeio pelo parque foi muito agradável. Elizabeth sentia-se satisfeita com o que via. Embora não se entregasse às efusões que o Sr. Collins esperava que o cenário nela suscitasse. Enquanto subiam a escadaria da entrada, a emoção de Maria aumentava a cada momento, e o próprio Sir William deixava transparecer o nervosismo. A coragem de Elizabeth, porém, não a abandonou. Ela nada ouvira a respeito de Lady Catherine que a impressionasse, quer por quaisquer talentos extraordinários ou miraculosa virtude. E quanto à pompa de que tanto o dinheiro como a classe a rodeavam, ela acreditava poder contemplar sem desfalecer. Da sala de entrada, cujas belas proporções e ricos ornamentos o Sr. Collins fez ressaltar com ar estático. Seguiram os criados atravessando uma antecâmara até a sala, onde se encontrava Lady Catherine, a filha e a Sra. Jackson. Apesar de já ter sido recebido em St. James, Sir William estava tão impressionado pelo esplendor que o rodeava que apenas teve ânimo para uma profunda reverência e sentou-se sem dizer uma só palavra. Sua filha, terrivelmente assustada, ocupou a borda de uma cadeira e não sabia para que direção olhar. Elizabeth sentia-se bastante à vontade e pôde observar com serenidade as 3 senhoras à sua frente. Lady Catherine era uma mulher alta e forte, de feições muito carregadas e que teriam sido belas. Seu ar não cativava e a atitude dela ao recebê-los não os fazia esquecer sua inferioridade. Quando em silêncio, nada tinha de terrível, mas o que quer que ela dissesse era dito num tom tão autoritário que revelava toda a sua presunção. E imediatamente trouxe o Sr. Wickham a espírito de Elizabeth. Pelo que observou no decorrer desse dia, ela acreditou na veracidade da imagem que ele fez parecer dela. Ela acreditou na veracidade da imagem que ele lhe fez de Lady Catherine. Após o exame da mãe, logo
Ela descobriu semelhança com o Sr. Darcy no semblante e no comportamento. Elizabeth voltou os olhos para a filha e partilhou do espanto de Maria ao considerá-la tão frágil e miudinha. Não existia, quer na figura como no rosto, qualquer semelhança entre as duas senhoras. A senhorita de Bourgh era pálida e de compleição doentia. Suas feições, embora não fossem feias, eram insignificantes. Após permanecerem alguns minutos sentados, foram todos levados para junto de uma das janelas, a fim de admirarem o panorama. O Sr. Collins encarregou-se de lhes indicar o que era digno de ser visto, e Lady Catherine, amavelmente, observou que no verão é tudo muito mais belo. O jantar foi magnífico, com muitos criados e a esplêndida baixela de prata de que o Sr. Collins falara. Conforme ele adiantara, se sentou, por desejo expresso de Lady Catherine, à cabeceira da mesa. Para ele, pela sua expressão radiante, era como se sentisse que a vida nada tinha de mais grandioso para lhe oferecer. Lady Catherine, contudo, parecia satisfeita com aquela admiração excessiva e concedia a graça de um sorriso ou outro, sobretudo quando alguma das iguarias se revelava uma novidade para eles. O grupo, porém, não era de índole a permitir uma conversa generalizada. Elizabeth estava pronta a pronunciar-se sempre que viu ocasião, mas estava sentada entre Charlotte e a senhorita de Bourgh. Enquanto a primeira tinha sua atenção absorvida por Lady Catherine, a segunda não lhe disse uma só palavra durante todo o jantar. Em seguida, as senhoras voltaram para o salão, e até a hora do café nada mais fizeram senão ouvir Vossa Excelência, que estava falando sem interrupção, dando sua opinião sobre cada assunto com uma segurança que mostrava bem que não estava habituada a que lhe contestassem. Fez inúmeras perguntas a Charlotte a respeito de assuntos domésticos. Com familiaridade e minúcia, a aconselhou generosamente. Disse como tudo deveria ser regulado numa família pequena como a sua, e ensinou-a a cuidar das vacas e das aves. Elizabeth verificou que nenhum assunto, por mais humilde que fosse, escapava à atenção de Lady Catherine, contanto que eles encontrassem uma oportunidade para doutrinar. Nos intervalos das suas recomendações à Sra. Collins, fazia algumas perguntas a Maria e a Elizabeth, sobretudo esta uma, que conhecia menos e que observou ela para a Sra. Collins, era uma garota muito simpática e atraente. Perguntou várias vezes quantas irmãs ela tinha, se eram mais novas ou mais velhas, se alguma delas estava em vias de se casar, se eram bonitas, onde tinham sido educadas, qual a situação de seu pai e o nome de solteira de sua mãe. Elizabeth sentiu toda a impertinência contida nas perguntas, mas respondeu com grande simplicidade. Lady Catherine então observou: a propriedade de seu pai está destinada pela sucessão a cair nas mãos do Sr. Collins. Alegro-me por sua causa, continuou ela, virando-se para Charlotte. Mas de outro modo, não vejo por que privam a descendência feminina do direito de herdar propriedades. Na família de Sir Lewis de Bourgh, não julgaram necessário tomar tal medida. Sabe tocar piano e cantar, senhorita Bennet? Um pouco. Oh, nesse caso espero que um dia desses nos dê o prazer de ouvi-la. Nosso piano é maravilhoso, é o que há de melhor. Provavelmente superior ao... Bem, tem de experimentá-lo. Suas irmãs também sabem tocar e cantar? Uma delas sabe. E por que as outras não aprenderam também? Todas deviam saber música. As senhoritas Webbs todas sabem tocar, e o pai delas não é mais rico que o seu. E sabem desenhar? Não, minha senhora. O quê? Nenhuma de vocês? Não, nenhuma de nós. Que curioso. Mas com certeza não tiveram oportunidade. Sua mãe deveria tê-las levado na primavera para a capital,
para receberem lições. Minha mãe não poria objeção, mas o meu pai detesta Londres. Sua preceptora foi despedida? Nunca tivemos preceptora. Nunca tiveram preceptora? Como isso é possível? Educar 5 filhas sem uma mestra? Nunca ouvi tal coisa. Sua mãe deve ter sido uma escrava da educação de vocês. Elizabeth não pôde deixar de sorrir ao responder que esse não fora o caso. Então quem as ensinou? Quem se encarregou da sua educação sem a assistência de uma mestra? Com certeza deve ter deixado a desejar. Em comparação com a de certas famílias, acredito que sim. Mas lá em casa, quem quis se instruir teve todos os meios. Sempre nos encorajaram à prática da leitura e tivemos todos os professores necessários. Porém, quem não quis estudar também teve essa opção. Sem dúvida, mas seria isso justamente o que uma preceptora permanente teria evitado. Se acaso eu conhecesse sua mãe, teria aconselhado que contratasse uma preceptora. Para uma educação perfeita, é preciso uma instrução constante e regular, e isso só uma mestra pode garantir. É espantoso o número de famílias nas quais eu coloquei preceptoras. Logo em seguida, Lady Catherine prosseguiu. Algumas das suas irmãs mais novas já foi apresentada à sociedade, senhorita Bennet? Sim, minha senhora, todas elas. O quê? Todas as 5 de uma vez? Isso é muito estranho. E a senhorita é apenas a segunda. As mais novas já frequentam a sociedade mesmo antes de as mais velhas se casarem. Suas outras irmãs são muito novinhas, então? A mais nova ainda não fez 16 anos. Talvez seja um pouco cedo demais para ter vida social. Mas realmente, minha senhora, considero uma crueldade excluí-las de divertimentos e relações sociais, apenas porque a mais velha não teve oportunidade ou inclinação para se casar mais cedo. Por Deus, a senhorita exprime a sua opinião de forma muito decidida para uma pessoa tão jovem. Diga-me, quantos anos tem? Indagou Lady Catherine. Com 3 irmãs mais novas já adultas, replicou Elizabeth. Vossa Excelência não pode esperar que eu lhe dê uma resposta. Lady Catherine pareceu ficar atônita por não ter recebido uma resposta direta, e Elizabeth suspeitou que ela fora a primeira pessoa que jamais ousara ludibriar tão pomposa impertinência. A senhorita não pode ter mais de 20 anos, portanto não precisa esconder sua idade. Sim, eu ainda não fiz 21 anos.